Estamos ao vivo. O poder para mudar sua vida. Vou mostrar para você, se você quer ganhar mais dinheiro, se você quer ter mais sucesso, se você quer ter mais paz, se você quer viver os projetos de Deus para sua vida, no ministério, nos seus negócios, nas suas empresas, no seu emprego, se você quer aprender a ouvir a voz de Deus, te guiando em tudo o que você faz, fica comigo que eu vou te mostrar como você faz isso acontecer na sua vida. Normalmente, nós ouvimos muitas receitas, muitos métodos e técnicas do que nós temos que fazer para conseguir atingir o nosso resultado. Tudo geralmente gira em torno de algo que você tem que fazer. Você tem que estudar, você tem que comprar um curso, você tem que fazer um treinamento. Mas você precisa entender o seguinte: como as mudanças profundas podem acontecer na sua vida. Como você pode sair de um ponto que você está aqui e vir para cá, dentro de um certo tempo. Eu vou te contar apenas 2 exemplos bíblicos para você entender como que isso funciona e eu vou te dar uma oportunidade de você fazer profundas mudanças na sua vida. Eu não vou fazer a mudança. Eu vou te mostrar como a Bíblia mostra o funcionamento das coisas para que você, pelo poder do Espírito Santo, possa viver e experimentar essas mudanças, poder de Deus. Vou te contar 2 exemplos, você vai entender o que eu estou falando. E são experiências que eu já vivi e eu vivo. Primeiro caso, lembra do encontro que Davi, um jovem, um adolescente, teve com um famoso guerreiro chamado Golias? Era um filisteu. A Bíblia coloca esse homem como sendo um gigante. E ele tinha irmãos que também eram gigantes, não eram pessoas de uma estatura normal, padrão. E o que acontece? Tem um segredo muito forte nessa história, porque Davi era um adolescente. Ele não tinha sequer 18 anos. Mas ele disse algumas coisas, nos momentos ali em que ele falou algumas coisas com Golias, que vale a pena a gente refletir. Quando ele foi enfrentar o gigante, ele disse, por exemplo, o seguinte: ele disse que, no versículo 45 de 1 Samuel 17, ele disse o seguinte: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, ou seja, armas humanas. Mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você desafiou. Davi disse que ele ia contra o gigante, mas ele não mencionou as armas que ele usaria. Ele disse que ele ia em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você desafiou. Ou seja, ele estava em nome de Deus e o Golias tinha desafiado a Deus. Mas você vê que quando estava um exército em frente ao outro, o exército de Israel em frente ao exército dos filisteus, Deus não estava ali, se você pensar bem. Mas o exército de cada povo representava um Deus. O nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, ele era representado pelo exército de Israel. E como que nós sabemos disso? Por aquilo que Davi disse. Davi disse: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Mas a pergunta que eu te faço é: de onde Davi tirou esse pensamento? Quem autorizou Davi a agir em nome do Senhor dos Exércitos? Como ele sabia que Deus era com ele e ele tinha tanta convicção que ele podia dizer que aquele gigante seria morto e a cabeça dele seria cortada com uma espada. Só que Davi nem tinha espada, então ele disse que ele ia matar o gigante, ia pegar a própria espada do gigante, cortar a cabeça dele e entregar para as aves e para os animais selvagens. Como Davi poderia falar dessa forma? Eu vou te explicar. O povo de Israel é um povo que tinha uma aliança com Deus, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Havia uma aliança. E o povo sabia disso, e uma aliança quer dizer que, se eu tenho uma aliança com você, quer dizer que a sua guerra é a minha guerra. E vice-versa. Quer dizer que o que você tem é meu. É seu, mas também é meu. O que eu tenho também é seu. Eu tenho que dar a minha vida por você. Se eu me obrigo a fazer algo, você também se obriga por mim. É uma coisa como se você se tornasse um com a pessoa.
Então existem obrigações de um para com o outro. Davi tinha, só que ele era muito jovem, e Davi tinha uma consciência muito clara do que era uma aliança. Então, a aliança é uma união entre duas pessoas, e uma parte da aliança tem a obrigação de proteger a outra parte. Davi sabia o significado dessa aliança e ele tinha esse pensamento muito forte. Então, você vê que Davi não precisou orar, não precisou jejuar, ele não consultou ninguém. Ele simplesmente viu o gigante humilhando os soldados do exército de Deus e ele achou aquilo um absurdo. Como que aquele gigante, uma pessoa que ele chama de incircunciso, que é uma pessoa que não tem aliança com Deus, como que aquele homem que não tem aliança com o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, pode afrontar o exército do Deus vivo na terra? Como que esse sujeito pode fazer isso? Ele teve uma indignação que ninguém do exército, que é liderado pelo rei Saul, ninguém teve essa indignação. Mas um jovem, um adolescente, sequer tinha 18 anos de idade, se indignou e como ele tinha essa clareza do significado da aliança que Deus tinha com o povo, ele assumiu aquela posição de enfrentar o gigante. Tem algo muito poderoso nessa história que eu quero te mostrar, mas antes de te falar do segredo dessa história envolvendo Davi, além do que eu já falei, eu vou te mostrar algo que está escrito em Romanos 8:35. Nesse texto, Romanos 8:35, o apóstolo Paulo, ele fala assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Veja que são situações difíceis. Angústia, fome, nudez. Quer dizer, a pessoa ficou sem roupa, perigo, perseguição. Ele está perguntando, quem nos separará? E aí, no versículo 37, ele diz o seguinte: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo estava dizendo o seguinte: todas essas situações difíceis eu enfrentei, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele está falando de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo somos mais que vencedores. Olha como esse pensamento é poderoso. Paulo tinha a mente de Cristo. Aqui, ele está ensinando para mim e para você o pensamento de Deus. O pensamento de Deus. Nesse vídeo, eu estou te mostrando que mudança de vida não é pelo fazer. Mudança de vida é pelo pensar. Primeiro você pensa, depois você age. Olha o pensamento de Paulo. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, Paulo tinha a mente de Cristo e aqui ele está ensinando para você e para mim o pensamento de Deus sobre a vida na terra. Davi pensou com a mente de Deus, igual Paulo fazia quando ele enfrentou o gigante Golias. Ele estava diante do gigante e pensou como Deus, mas aquele pensamento já estava consolidado em Davi. Ele sabia que Deus estava com ele e que Golias estava morto. Na cabeça dele era algo certo. Eu vou atingir Golias e ele vai perder a cabeça dele. E, em consequência disso, todo mundo vai correr, porque assim, venceu o gigante, que é o líder, todo mundo vai correr. E foi o que aconteceu. Então, Paulo disse algo parecido. Ele disse que enfrentou sofrimentos de todo tipo, passou fome, ficou sem roupa, foi perseguido com espada, enfrentou tribulação, mas, nesse texto, ele está dizendo o seguinte, que não importa a dificuldade que você enfrenta, todo mundo pode enfrentar algum tipo de dificuldade, mas Paulo diz que, mesmo enfrentando qualquer tipo de dificuldade, ele é mais que vencedor. Ele está dizendo que você é vencedor, mesmo quando você enfrenta acusação, traição, alguma perda, algum golpe, quando você é enganado, qualquer coisa, um acidente aconteceu um fato inesperado que causou prejuízo financeiro, ou você perdeu pessoas queridas na sua família, porque as pessoas quiseram seguir caminhos errados. Ele está dizendo que qualquer dessas situações não vai alterar a sua posição de vitória, sua posição de vitória. Ele está dizendo que sua vitória não depende de estar sem conflitos.
A sua posição de vitorioso não depende de você estar numa situação em que as pessoas olhem e digam: olha só, ele é vitorioso. Diante das pessoas, você pode estar numa situação que pareça vergonhosa, que pareça humilhante. Mas Paulo está dizendo que nada disso vai mudar a sua posição. Por quê? Porque a nossa vitória veio por meio de Jesus Cristo. Uma vitória eterna, uma vitória consumada, finalizada, completa. A vitória de Cristo foi colocada na minha conta e na sua conta. Por isso você é vitorioso, porque Cristo já venceu e nós estamos nele. Você deve conhecer o texto de Efésios 2, versículo 6, diz que Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Quer dizer, Deus ressuscitou Jesus e você estava nele. E quando Jesus foi ressuscitado e você estando nele, você foi colocado nas regiões celestiais, no trono de Cristo. Junto com Cristo está você em posição de vitória, posição de honra. Isso é o que Deus fez por nós. Nosso Pai nos deu de graça uma posição de honra, a posição mais alta, de maior poder do universo, a posição que Cristo conquistou, a vitória é dele, ele compartilhou com as pessoas que decidiram abrir a boca e confessar a sua fé na morte e na ressurreição dele. Olha que coisa poderosa, é uma vitória consumada, ninguém pode te tirar desse lugar. Então a pergunta é: o que eu preciso fazer para mudar a minha vida profundamente? Sair de dívidas, abrir a minha primeira empresa, reabrir a minha empresa, fundar minha nova empresa, sair do meu emprego, girar totalmente nas minhas finanças e criar minha primeira nova fonte de renda, depois a minha segunda nova fonte de renda e por aí vai. O que eu posso fazer para restaurar o casamento, para poder mudar o meu contexto familiar? Você não precisa fazer, você precisa apenas pensar corretamente. Precisa aprender a pensar como Deus mostra que ele pensa por meio da Bíblia. Você só pode conhecer os pensamentos de Deus se você ouvir alguém pregando, ensinando a Bíblia, ou se você ler e meditar na palavra de Deus. Não existe pensamento mais poderoso do que o pensamento de Deus. No lugar de pensar que a sua vitória depende de fama, de sucesso, de dinheiro, depende das suas empresas estarem indo bem, depende do seu trabalho, seu bom trabalho. No lugar de você achar que isso é a sua vitória, que isso é o seu sucesso, você precisa entender que a sua vitória ela já é real, o seu sucesso já é real, o seu triunfo é real, porque o seu triunfo é o triunfo de Cristo. Cristo triunfou. E ele conquistou, ele recebeu o nome que está acima de todo nome. E a posição que ele recebeu da parte do Pai, o Pai de graça nos concedeu e nós estamos nele, nós estamos em Cristo, somos amados como Cristo é. O poder que está em Cristo e que é dele, ele compartilha comigo e com você, porque nós fazemos parte do corpo que é a sua igreja triunfante aqui na terra. Então a sua vitória está pronta pela obra de Cristo. Você já é um sucesso, você não vai se tornar depois que fizer algo. E eu quero te mostrar essa chave, meu querido irmão, porque veja bem, se sua vitória está pronta pela obra de Cristo e você já é um sucesso, você não faz coisas para conseguir o sucesso, para conseguir o reconhecimento. Você parte de um lugar de vitória, um lugar de descanso. Você parte já de uma obra consumada. Então você tem que ter uma consciência de que você é. Você é. No livro de 1 João diz que assim como ele é, nós somos neste mundo. Essa tem que ser a nossa consciência. Eu estou aqui fazendo esse vídeo para edificar a sua vida espiritual. Eu não preciso dizer que eu vou ter sucesso diante de Deus quando tiver milhares de pessoas me assistindo. Hoje eu posso ter 30 pessoas me assistindo. Hoje eu já sou um sucesso. Hoje eu já sou um abençoado, eu já tenho uma vitória, eu já tenho a salvação, eu já tenho o poder
de expulsar demônios, de curar enfermidades. Isso já é real na minha vida. Eu não vou conquistar, porque eu não tenho o que conquistar, porque em Cristo nós recebemos tudo que nós precisamos para a nossa vida. Em Cristo nós temos tudo. Então, seus resultados não vão te tornar um sucesso, você já é um sucesso. Essa é a forma de pensar corretamente. Davi, mesmo jovem, ele já pensava como um rei. Ele não precisou se tornar rei para depois ter uma mentalidade com os pensamentos de Deus. Ele tinha os pensamentos de Deus, por isso ele foi colocado na posição de vencer um gigante, e depois ele foi sendo elevado à posição de rei, até se tornar o rei de toda Israel. Não vai, então, tentar agir certo para ser um sucesso. Quando você entende essa forma de pensar que eu estou te mostrando, você vai entender que você é um vencedor. E esse pensamento vai te conduzir a fazer coisas compatíveis com um vencedor. Recebe essa palavra no nome de Jesus. Recebe essa palavra e a gente se vê. Até logo.